Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por estas palavras, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Hoje lemos o Evangelho da multiplicação dos pães. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. João 6:11. A preocupação dos apóstolos diante de tanta gente faminta nos faz pensar hoje em uma multidão atual, não faminta, mas ainda pior, afastada de Deus, com uma anorexia espiritual que impede de participar da Páscoa e reconhecer a Jesus. Não sabemos como chegar a tanta gente. Alenta-nos na leitura de hoje uma mensagem de esperança. Não importa a falta de meios, mas os recursos sobrenaturais. Não sejamos realistas, mas confiantes em Deus. Assim, quando Jesus pergunta a Filipe onde poderia comprar pão para todos, na realidade disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. João 6:5-6. O Senhor espera que confiemos nele.
Ao contemplar esses sinais dos tempos, não queremos passividade, preguiça, fraqueza por falta de luta, mas esperança. O Senhor, para fazer o milagre, que é a dedicação dos apóstolos e a generosidade do jovem que entrega alguns pães e peixes. Jesus aumenta nossa fé, obediência e audácia. Embora não vejamos logo o fruto do trabalho, da mesma forma como o camponês não vê brotar a planta logo depois da semeadura. Fé, portanto, sem permitir que o desalento nos desanime, sem que paremos em cálculos meramente humanos. Para superar os obstáculos, há que se recomeçar e há que se começar trabalhando, empenhando-nos inteiramente na tarefa, de modo que o nosso próprio esforço nos leve a abrir novos caminhos. São José Maria Escrivá, que aparecerão de forma insuspeita. Não esperemos o momento ideal para fazer a nossa parte. Devemos fazê-la o quanto antes. Jesus nos espera para fazer o milagre. As dificuldades que o panorama mundial apresenta neste começo do novo milênio nos induzem a pensar que só uma intervenção do alto pode fazer-nos esperar um futuro menos obscuro, escreveu João Paulo II. Acompanhemos, pois, esse panorama com o rosário da Virgem, pois sua intercessão se tem feito notar em muitos momentos delicados, sobre quais tem deixado sua marca profunda a história da humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.